Pouco tempo atrás, uma pessoa entrou em contato comigo. Ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp, ela veio pelo Instagram, porque ela estava com uma dificuldade. Ela mora na Europa, ela veio de um país da América do Sul, mora aqui na Europa já faz um tempo, já faz alguns anos, e ela está enfrentando muita dificuldade em conseguir realmente aprender e utilizar o idioma do país onde ela mora agora, aqui na Europa. Essa pessoa entrou em contato por quê? Porque eu tenho, junto com uma parceira, estamos criando um projeto e estamos fazendo umas lives no Instagram onde nosso tema é abordar a dificuldade que as pessoas têm, que muita gente enfrenta em aprender um idioma estrangeiro. Às vezes a questão pode estar no método, pode ser na escola, mas existe algo que às vezes a gente percebe, nós percebemos que devido à nossa experiência, nosso estudo, nosso trabalho, mas às vezes as pessoas no geral não notam, é que existe alguns motivos porque algumas pessoas não conseguem desenvolver no aprendizado e no uso desse idioma estrangeiro, né? Nesse caso dessa pessoa, eu logo identifiquei que o fato dela não aprender tem a ver com a rotina dela, que ela tem uma rotina muito puxada de trabalho, ela anda muito cansada e além do que ela vai para uma escola, faz um curso do idioma que ela está querendo aprender no país e ela fica lá 3 horas, às vezes também o curso é online, e é muito entediante, é muito cansativo. E aí eu falei pra pessoa, olha, não se sinta culpada, não se sinta mal por isso. Ela se compara, se sente muito mal porque ela vê os colegas estão avançando e ela parece que há anos está ali fazendo o curso, já trocou de várias escolas, já trocou de professor e parece que não avança. Eu aproveitei esse tema para trazer aqui para vocês um pouco de algumas reflexões, né? Se você também é essa pessoa que está passando por esse processo já há um bocado de tempo, tá? Se sente que chegou aquele nível que você entende até o que você tá escutando, o que as pessoas falam, assiste um filme, mas você ainda tem muito medo de falar, ainda trava, pode ter várias questões que não são apenas falta de estudo, falta de exercício, mais cursos, mais diplomas. Não, às vezes não é nada disso. A gente pode pensar no aprendizado de idioma como se fosse um iceberg, né? Aquele bloco de gelo que a gente vê no mar, que tem aquela parte que está para fora, é uma parte pequena, mas a parte maior, mais perigosa, está debaixo da água, na parte invisível. Eu vou dividir aqui, eu gosto de dividir em 2 camadas. Primeiro a gente vai ver a parte visível dessa questão, né? Por que é que você entende, não consegue falar? Por que você está tanto tempo trocando, buscando um curso e parece que nunca chega na fluência, nunca chega você não tem aquela confiança de falar aquele idioma que você está aprendendo. Isso acontece principalmente para os brasileiros no Brasil que estão aprendendo inglês e aqui na Europa, claro que existem países diferentes, onde a pessoa vai morar com línguas, idiomas nativos diferentes. Só que o inglês sempre é como se fosse uma língua principal. Geralmente você sabe inglês, é uma maneira que você já chega aqui mais fácil, né? Claro que você depois aprender o idioma local ajuda ainda mais para você se integrar, trabalhar, fazer amizades. É uma segunda camada. Do que eu noto, do que eu tenho de conhecimento, e tanto baseado na minha experiência também, que são 2 principais, como eu falei, 2 principais camadas. A parte que está visível desse iceberg de dificuldade no idioma, a primeira tem a ver com uma coisa muito prática. Tem a ver com método, curso, com o tipo de aula de professor que você tem, né? Vamos aqui destrinchar coisas que podem estar causando essa sua dificuldade. Você precisa primeiro refletir, né? Eu não posso te dizer assim que existe uma regra para todo mundo, porque cada pessoa tem o seu histórico de aprendizado. Por exemplo, quantas escolas você já frequentou, quantos professores você já mudou, ou você é uma pessoa autodidata, ou é uma pessoa que você nunca conseguiu ter tempo de estudar, ou você tem um trauma lá da sua infância com a sua escola, quando você começou a aprender, digamos, o inglês, ou outra coisa, né, quando você era criança, e outros traumas. Às vezes você passou por um professor muito rígido, ou às vezes não tem nada a ver com isso, então, ou uma mistura de tudo isso. Primeiro, quando você faz essa reflexão, a gente vai seguindo algumas dicas, alguns pontos que podem ser o seu caso, ou uma mistura deles. Por exemplo, uma coisa muito comum
é que as pessoas têm o costume de ter o contato com a língua que eles querem aprender, né? A língua-alvo, que a gente pode dizer assim, somente na sala de aula, somente durante o curso com o professor. E alguns casos ainda mais graves, na escola, com o curso, às vezes o professor fala mais português do que a língua que a pessoa está aprendendo. Depende da aula, depende do curso, depende do professor, isso varia, mas veja primeiro se não é esse o seu caso, presta atenção, porque pode ser. Uma outra coisa, pouca escuta e leitura ativa. O que quer dizer com isso? Você ouve aí um vídeo, ouve as pessoas falando, às vezes você até entende, só que você não tem uma leitura ativa, uma escuta ativa, quer dizer, você senta ali durante aqueles minutos que você está prestando atenção naquele vídeo, você vai ler, por exemplo, se você lê um livro, um audiolivro que tenha a voz e tenha a letra, durante aquele tempo você está ali presente, lendo e escutando. É uma coisa ativa que você faz durante um tempo. Você pode continuar ouvindo, por exemplo, podcasts, vídeos do YouTube, enquanto você está fazendo outra coisa, está cozinhando, está limpando, está fazendo exercício, está caminhando. Isso ajuda muito, aliás. Quanto mais contato você tem com o idioma que você está aprendendo, você precisa assim, encharcar o seu cérebro com a nova língua. Por isso que se você só tem o contato ali na sala de aula, 2, 3 horas por semana, ou depende do seu curso, isso não é o suficiente. Você precisa ter muito contato mesmo, até que você se sente que o seu cérebro esteja assim, nadando no novo idioma. Por quê? Porque aí você começa a falar muito mais fácil, porque você não precisa mais ficar traduzindo as palavras, palavra por palavra, né? Isso já vem automaticamente. E outra coisa, como eu falei no caso que eu estava contando no início, às vezes o material é muito chato, é muito entediante. O método, e principalmente para pessoas que são adultas, que têm um trabalho, e depois vem para o curso depois da escola, ou mesmo se não precisa ir, mas faz online. É uma coisa muito entediante. E é claro que vai ser muito difícil você conseguir lembrar depois, né, no seu dia a dia, como vai usar aquilo. A sua mente já está ali, ó, a bateria já está baixa, você já não está quase lembrando de nada, não vai funcionar. E além de criar uma memória emocional não muito boa, né? Porque você vai estar sempre relacionando o aprendizado daquele idioma com cansaço, com uma coisa que você está fazendo ali meio não muito bem. Outra coisa é que às vezes, quando a gente tem essa sensação de que a gente entende, a gente já fez todos os cursos daquele nível, a gente tem bastante memória de palavras guardadas na cabeça, eu sei essa aqui, e essa eu conheço. E a gente conhece as regras de gramática, a gente tende a acreditar que isso é o suficiente para falar ativamente uma língua. Língua, idioma, não é igual aprender outras matérias. É totalmente à parte. Por quê? Porque envolve memória emocional, memória de fala, de ouvir, de ler. São várias competências, habilidades que são juntas, vai funcionar. E muitas vezes você pode desenvolver uma delas, por exemplo, entender antes de outras. Mas isso não quer dizer que você não está aprendendo. Isso quer dizer que você precisa focar, tentar melhorar naquela que está, assim, e ainda em falta. Mas o ponto que eu quero contar aqui você está sabendo de todas essas palavras, ter um monte de memórias, de palavras memorizadas, de regras de gramática que você conhece, isso não é igual a você dominar o idioma. Não é. Uma coisa é você ter um conhecimento ali de vocabulário, e como se fosse um estoque de palavras, mas isso não se transmite na vida real, porque a vida real ela é uma coisa assim, que não tem uma estrutura, não é prefixado. A coisa é assim, bem improvisada. Por isso que é tão difícil falar. E quando você não conhece a musicalidade, o uso mais normal do dia a dia, fica um pouco mais difícil. Outra coisa também que às vezes contribui para essa, digamos, cansaço, né, frustração do aprendizado da língua estrangeira, são roteiros de aulas, livros muito antigos e que não tem muito a ver com a vida real. O meu parceiro, ele é holandês, né, e outro dia ele estava falando, quando ele estava na escola, aqui na Holanda, você tem a opção de aprender ou francês ou alemão como terceira língua, né, porque a primeira língua deles é holandês. A segunda língua que eles aprendem obrigatoriamente é o inglês. Aliás,
A Holanda, os Países Baixos, é o país que tem a maior proficiência da língua inglesa no mundo inteiro. Sempre o número 1. Porque aqui, 90% da população sabe falar inglês. Ele estudou alemão. Ele escolheu alemão em vez de francês. Aí ele falou assim, é engraçado que quando eu estudei alemão, a gente aprendia a perguntar, pedir instruções sobre como eu chego no lugar, né? Direções. E hoje em dia, eu nunca usei isso pra nada. Por quê? Porque a gente tem o Google Maps, né? Os mapas os aplicativos. E nunca tive que pedir informação pra ninguém. E eu também, eu falei, olha, a mesma coisa. Quando eu fiz meu curso de alemão no meu curso de línguas lá na Universidade do Porto, também aprendi várias aulas, tive várias aulas com mapinhas, com as ruas, a igreja, a praça, e como é que dizer, que era em frente, que era ao lado, que virava à direita, virava à esquerda. Nunca precisei de usar isso na vida e já morei na Alemanha. Existem muitas coisas que a gente aprende nos livros que na vida real não se encaixam. Por isso que faz o ensino ser um pouco meio chato, entediante, né? Algumas vezes. Uma outra coisa também é que a gente acredita que porque a gente está num nível de idioma de acordo com o que a gente passa nos testes, quer dizer que você teria que ter uma capacidade, um domínio naquele nível. Aí no Brasil, a gente tem, acho que tem o iniciante, depois tem o intermediário e coisa desse tipo. Aqui a gente tem o nível A1, que é o primeiro nível, depois a gente vai para o A2, depois o B1 e o B2, que seriam como intermediário, tem o C1 e o C2, são os mais avançados. Isso é como se mede aqui, né, os níveis de idioma. Só que, muitas vezes, você vai fazendo o curso, vai passando nos níveis, vai subindo de nível, e você começa a perceber que não consegue falar muita coisa. Por quê? Porque conhecer, ter uma nota boa, passar nos exames de níveis, não é igual também a falar no dia a dia. Na vida real não existe níveis, né? O que você precisa é conhecer bastante do idioma, mas não existe níveis. E só porque você já está subindo de nível não quer dizer que isso não é igual à possibilidade de falar no dia a dia. Outras coisas também que a gente pode ver, né? Tem muitos alunos que são muito passivos no aprendizado, que depende do professor para tudo, que não tem iniciativa de procurar. Hoje em dia, a gente tem internet, a gente tem muita coisa disponível aí no Google, né? Hoje em dia com a inteligência artificial, então você pode perguntar quase tudo, se não tudo sobre dúvidas de idioma. O professor, né? O mentor, tutor, coach, tá ali para te guiar, para te ajudar a te segurar pela mão e te guiar nesse caminho, porque às vezes o material que está disponível é muita coisa, ou às vezes você precisa de um incentivo, às vezes você precisa de uma pessoa para te ajudar a não parar, não desistir. Porque quando você faz sozinho, você pode desistir e não sabe se você está avançando ou não. Você tem aquela sensação que não está. Mas quando tem uma pessoa de fora, ela consegue ver como você está indo. A gente também tem que ver que nós, principalmente, né, acho que imagino que eu estou falando aqui com pessoas adultas, que boa parte desse aprendizado a gente pode tomar conta desse processo. A gente não precisa ficar esperando que o professor dê tudo mastigadinho pra gente, né? E tem coisa que a gente pode pesquisar. Eu mesmo gosto de dizer que quando eu comecei a aprender o inglês, né, que foi a primeira língua que eu aprendi por conta própria, né, fui autodidata, não existia internet, não existia Google, não existia nada. Eu aprendi com fita cassete e livro, né, aqueles livros de que a gente comprava na banca. Hoje em dia, o material que tem aí de inglês na internet é imenso, é enorme. Às vezes até tanto que as pessoas ficam perdidas, né? A pessoa fala, eu não sei o que eu uso, por onde eu começo. E uma outra coisa que eu acho que é uma coisa que vai mais no fator emocional e psicológico das pessoas que estão aprendendo idioma é uma que eu chamo de TPA, atenção pré-aula. É aquele excesso de tensão que a pessoa tem quando ela pensa que ela tem que fazer o dever de casa antes da próxima aula. Eu fiz aqui na Holanda, fiz algumas aulas de holandês, alguns anos atrás, e eu tinha muito isso. Toda vez que eu penso na minha aula, eu falo, ai meu Deus, eu não fiz o meu dever de casa. Aí você, quando vai pra aula, a professora quer saber quem fez o dever e quem não fez. Quem não fez fica assim, jogado pro escanteio, ou é meio que humilhado, né? Comparado, tipo, você não fez, você fez. Eu também ajudo pessoas que estão aprendendo português, estrangeiros que querem aprender português, brasileiros que queiram aprender inglês.
E uma das coisas que eu faço é não dou dever de casa obrigatório para as pessoas. Se a pessoa é uma pessoa que tem tempo, uma pessoa que é jovem, e ela fala, não, eu quero ter uns deveres de casa para fazer em casa, eu posso passar. Mas se a pessoa é um adulto, que tem a vida corrida, tem a vida bem caótica, né, como quase todos nós temos, eu não vou ficar passando dever de casa. Por quê? Porque toda vez que a pessoa lembrar que ela tem a aula, ela vai lembrar que tem o dever de casa, isso vai trazer uma carga emocional. Elimino essa parte do estresse e a pessoa vem para a aula muito mais tranquila, sem precisar ficar pensando nos deveres que ela não fez, que vai ser cobrada e vai ser humilhada e vai ser comparada. Por último, e não menos importante, é a síndrome do eterno estudante. Às vezes a pessoa já fez os cursos, já tá bem, já aprendeu tudo, ela não desiste do curso. O problema não está no professor, não está no método, mas a pessoa é até um estudante esforçado. Já tirou vários diplomas, já finalizou vários cursos, né, de várias escolas, só que a pessoa não se acha ainda o suficiente bom para começar a botar aí a cara no mundo e a falar o idioma que ela está aprendendo, né? E ela vai trocando de professor, de escola, porque ela ainda não se acha o suficiente. Ainda precisa de mais um curso, precisa de fazer mais um curso, de mais um diploma daquela escola XPTO que eu vou conseguir começar a falar. E, na verdade, isso não tem nada a ver com a escola, não tem nada a ver com o curso, nenhum método, é a pessoa que tem uma questão já emocional, né, mais funda, que tem a ver com bloqueios emocionais. Hoje eu tô falando principalmente das partes mais, da parte, como eu disse, visível desse iceberg dos problemas emocionais, das dificuldades emocionais, mas no futuro eu quero fazer um outro vídeo sobre as questões emocionais. Quais são as mudanças que você pode fazer na prática, né? Para você conseguir, talvez, começar a refletir e melhorar um pouco sobre essa sua dificuldade do aprendizado. Primeiro, eu já disse lá no início, reflita e seja muito honesto consigo mesmo, se você realmente está indo atrás de buscar material no idioma que você está aprendendo, pesquisar, tem muito material online, na língua que você estava querendo estudar, que você querendo usar, ou se você está esperando que o professor dê tudo mastigadinho para você. Você só vai assistir um filme, só vai ler um livro se o professor falar para você ler. Porque você pode encontrar material interessante, vai buscar coisas que te interessam. Por exemplo, se você gosta de, sei lá, jardinagem, você assiste no Brasil uns canais de jardinagem lá no YouTube ou sei lá, onde você gosta. Procura também esse mesmo tema em inglês ou em francês, em alemão, a língua que você está aprendendo. Você gosta de comédia? Procura uns comediantes daquele país que falam aquela língua. Então procure coisas interessantes para você fazer aquele encharcamento do seu cérebro com o idioma. Porque isso ajuda você a aprender sobre a pronúncia, sobre a música da linguagem. E depois você vai ver que você vai até começar a sonhar com o idioma. E aí você vai ver, será que o problema está mesmo no curso? Ou o problema está em mim, né? Ou se o problema é no professor, é o problema na metodologia, onde é que está o X da questão? Primeiro reflita sobre isso, porque pode ser que o curso realmente seja chato, pode ser antiquado, ou seja, o professor seja muito rígido, o professor que só fala que está errado, que só te corrige o tempo todo, que nunca te dá elogio. E o método também pode ser um método antigo, antiquado, chato, e você não vê desenvolvimento, realmente. Então você precisa refletir, ou se realmente a questão é com você. Você está esperando um milagre e não está fazendo um esforço da sua parte. E aí você se pergunta, né, se você tem contato efetivo com o idioma fora da sala de aula, fora do seu horário de estudos, eu preciso fazer os testes, eu quero fazer os testes para provar que eu tô naquele nível, ou para provar para os outros que eu tô passando de nível, que eu sei fazer exercício, mas isso, embora isso não esteja se traduzindo em domínio e fala efetiva daquele idioma, fico decorando regras e palavras, mas na verdade isso eu não consigo aplicar na minha vida real, ou no desenvolvimento da minha fala. Basicamente, essas são algumas das reflexões que eu quero trazer hoje. Eu espero que ajude você a pensar um pouco. Se você está com dificuldade de aprender inglês, se você está com medo, trauma de falar inglês, eu vou deixar aqui embaixo o link para a minha página para você marcar sua aula gratuita
para a gente conhecer como é que tá a sua história. Sobre a camada invisível daquele iceberg, aquela parte que a gente tá falando da parte emocional, vamos fazer cenas para os próximos capítulos, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Qualquer coisa, se você tiver pergunta, dúvida, comentário, deixa aqui embaixo e eu vou lê-los e quem sabe a gente pode te ajudar a avançar nesse idioma que você está travado, bloqueado aí há muito tempo. Tchau, até a próxima.